Então vamos lá, João, Então, explica pra gente. Qual que é o nome, então, da coisa? Da teoria em si, Isso. equilíbrios pontuados. Equilíbrios. E eu uso o pontuados. S por uma razão muito específica. Então vamos lá. Porque equilíbrios pontuados, porque no paper lá de 1972, o Niles Eldredge e o Stephen Jay Gould, eles têm esse... É um capítulo de livro, né, do Modelos em Paleobiologia. Foi editado pelo Tom Shop e tudo mais. E onde eles publicam... Eles pegaram um trabalho do Niles de 71, ampliaram, o Gould colocou aquela roupagem que ele gosta de colocar, e transformaram numa coisa mais revolucionária, e lá é Punctuated Equilibria. Então é o plural. No plural desde o começo. An Alternative to Phyletic Gradualism. Tá. Então o título ele é bem interessante porque ele já fala um pouco do que se trata. São equilíbrios pontuados, então você tem estabilidade e eventualmente pontuações, que é onde você vai ter a quebra do equilíbrio do sistema. É uma alternativa à visão clássica que a gente tem de evolução, que é o gradualismo filético, que está lá nos livros do Simpson, por exemplo. Não com esse termo, mas, por exemplo, com o termo evolução filética e tudo mais. E é interessante vocês terem começado essa discussão falando de fotos de indivíduos, porque, no fundo, a questão do equilíbrio pontuado é tentar deixar de forma clara que as espécies, elas podem existir ou não existir, tem toda uma discussão sobre isso. Elas não existem enquanto categoria, enquanto um átomo de ouro, do mesmo jeito que um átomo de ouro existe. Mas elas existem enquanto indivíduos. Então elas têm nascimentos, espécies têm nascimentos, como indivíduos têm. Elas têm uma vida, vamos dizer assim, que é mais ou menos estável. Você pode mudar na sua fotinho, mas você não se torna outra pessoa necessariamente. Então não seria o equivalente de dar origem a uma outra espécie. E se você tiver um descendente, você não para de existir para o seu descendente começar a existir. Quer dizer, tem algumas moscas, se não me engano, que você tem aquilo de que os filhotes se alimentam da mãe e tal, não sei o quê, mas é uma coisa meio eu rara. acho. Eu acho que o melhor exemplo disso que você falou por último agora foi uma coisa que eu vi num vídeo do Pirula, que ele fala, se eu vim do macaco, por que ainda existem macacos? Exatamente. Aí você deu uma ótima resposta que é, se nós somos descendentes dos portugueses, por que ainda existem portugueses? Perfeito. Em uma frase, acho que mata fácil isso. Então, o equilíbrio pontuado, ele é um padrão que você observa no registro fóssil. E o que eu posso dizer da literatura é muito verdade. Uma espécie, ela surge, ela passa a maior parte de sua existência milhões de anos. Uma espécie de vertebrado tem o quê? Uma vida média de 4 milhões de anos, por aí. Ela passa completamente identificável. Se você pegar do depósito mais embaixo da coluna, vamos imaginar uma coluna geológica, e do depósito mais em cima, você consegue identificar que é a mesma espécie. Bicho. Quase nada mudou. Quase nada mudou. Pode oscilar para cá ou para lá, mas taxonomicamente, aplicando um critério morfológico que a gente pode utilizar, é a mesma espécie. Então você fica com essa impressão de que não aconteceu evolução, o que não é verdade. Você está em estase, o equilíbrio é, na verdade, o termo que eles usam, estase, mas você pode, por exemplo, seguir a mudança no ambiente. Então, se é favorável ter um tamanho de corporal maior, você vai. Mas aí você retorna, e no fim você acaba no mesmo lugar. Você não... porque o ambiente não precisa mudar e ficar mudado. Exatamente. Ele pode voltar porque ele era, e depois de mudar de novo, voltar... Exatamente. Então, o conceito de estase, muita gente pensa, estase significa, então, que não evoluiu. Não é isso. Primeiro que a gente está falando de morfologia. Geneticamente, você tem desacoplamento do que acontece no nível genético e no nível da morfologia, certo? Você pode mudar a gene sem alterar a morfologia. Exato. Então, quando a gente fala de estase, aquele equilíbrio da teoria, a gente está falando da morfologia e de como as espécies são reconhecidas no registro fóssil. Então, esse é um pilar fundamental que era negligenciado durante o século XIX e boa parte do século XX, é que as pessoas buscavam encontrar as séries graduais, porque elas deveriam estar lá, mas elas não encontravam, geralmente. Elas são raríssimas, porque geralmente as espécies elas nascem, permanecem do jeito que está, e quando elas dão origem a outros indivíduos, espécies, né, seus descendentes, o que acontece? O método padrão de especiação. Isolamento geográfico de uma pequena população. Você não precisa mudar a massa inteira. Você tira um pedacinho e modifica aquele pedacinho. Então você pode ter a convivência da morfologia ancestral com a morfologia derivada. Bom, a gente conviveu por mais de 100 mil anos com o Homo erectus. Perfeito. Só que não no mesmo lugar.
O Homo erectus estava confinado ao Sudeste Asiático e a gente saiu da África e estava indo por lá. Mas temporalmente... Temporalmente a gente conviveu. Isso é uma coisa interessante. Bom, para começar, que o equilíbrio pontuado surge na paleontologia, eu acho isso daí uma coisa extraordinária. E eu lembro que quando eu fiz uma aula, que eu não vou falar para não identificar a pessoa, né, o professor, eu lembro que tiraram sarro da minha cara porque falaram que o paleontólogo estraga tudo e inventaram essa bobagem de equilíbrio pontuado. Não falou bobagem, mas ficou subentendido isso daí. Entendi. Que eu sempre achei, assim, e eu fui ensinado do jeito errado sobre o equilíbrio pontuado, mesmo na parte de universidade. Demorou muito tempo para eu entender que o equilíbrio pontuado não é aquilo que me tinha sido ensinado. Mas então, continuando esse seu raciocínio, populações menores tendem a evoluir mais rápido, é isso? Daria para traduzir dessa forma? A gente pode traduzir de duas maneiras a transição abrupta, do porquê que a gente não tem... E isso é que é importante, os criacionistas eles adoram citar equilíbrio pontuado como se fosse algum apoio ao criacionismo. Porque tem uma citação do Gould lá em que ele fala que não existem transicionais. Mas ele está falando entre uma espécie e seu descendente imediato. E você não deveria esperar encontrar. Por quê? Mas é um princípio de cladística. Você não tem como saber. Você não tem como pode saber. Até achar, mas você nunca vai saber. Você não tem como saber, em primeiro lugar. E outra coisa, se a especiação geográfica, ou alopátrica, ou qualquer derivação disso, for um modo mais comum disso acontecer, você está envolvendo num número pequeno de indivíduos probabilidade de fossilização bem baixa. Sim. Então você não vai encontrar no registro fóssil, provavelmente. Outra coisa... Quando acha, é aquela coisa que você fala, mano... E geralmente é na China. Né? Exatamente. Quando acha, você fala, mano, não acredito que a gente achou um bicho desse. Sim. Né? E que claramente era uma populaçãozinha minúscula, porque você não acha em mais lugar nenhum. Né? Perfeito. E a questão também é o quê? É que essas populações, elas derivam da ancestral como? Elas precisam se isolar. Ou seja, você não vai encontrar elas naquele lugar de ampla distribuição da espécie ancestral. Então é por isso que parece um abrupto e saltacional. Por quê? Porque eles migraram de lá, quando eles já tinham expandido, se estabelecido enquanto espécie verdadeira, vamos dizer assim. No continente todo, isso. Mas aí um pedaço virou ilha. Isso. Aí, quando depois conecta de novo e essa espécie nova, ela se distribui e começa a existir com o original... Parece que ela veio do nada. Parece que ela veio do nada e que teve uma transição abrupta, mas na verdade não. O ponto de transição abrupta, na verdade, é a gente imaginar o seguinte, uma espécie de vertebrado, como eu falei, sei lá, vamos pegar 4 milhões de anos. O tempo de especiação, 200 mil anos. Parece rápido. Era isso que eu ia falar também. Tem uma questão de escala de tempo que você está considerando, que a gente tem dificuldade de entender, mas 200 mil anos é tempo para um cacete. Muito rápido, entre aspas. Quer dizer, né? e depois...